Boa noite. Peraí que tá dando um eco aqui, só um minutinho. Boa noite, quanta gente, que felicidade de ter vocês aqui. Teve uns errinhos aqui técnicos na hora de botar os slides, mas é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Bom, gente, depois de muitos pedidos, eu criei essa versão online. A versão presencial foi na Casa do Terra, em São Paulo. Foi super gostoso, onde a gente pôde fazer várias vivências e experimentar os óleos essenciais, que não vai ser possível aqui no virtual. Quer dizer, quem tiver seus olhinhos até já deixa perto, né, que eu vou falando, e quem puder já utilizar vai ser muito bom. Fica aí, né, um convite numa próxima data de vocês participarem do presencial também, tá? Mas com muito carinho eu passo aqui para vocês então como criar dinâmicas com óleos essenciais. Mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso dizer quem eu sou, né? Eu sou a Nath Rabelais. Eu sou terapeuta, faz muitos anos que eu sou terapeuta holística, tenho algumas formações como Reiki, Mahalila. Na verdade, os últimos anos eu venho trabalhado mais com Mahalila, que é esse tabuleiro que vocês podem ver aí na foto, que ele traz a sabedoria do hinduísmo. É, não está ouvindo? Peraí, alguém está ouvindo? Está todo mundo ouvindo? Ah, tá ok? Maravilha. Então, de repente, você pode ser que aumente o som, tá? Sou facilitadora. O que que é facilitar, né? Ser facilitadora. Eu amo grupos, amo isso, né? De estar com várias pessoas. Então, eu facilito dinâmicas, vivências, retiros. E passei, assim, alguns anos, cerca de 4 anos, produzindo muitos retiros de autoconhecimento, de expansão da consciência, até que. Depois de um tempo produzindo, assim, eu sempre convidava outros terapeutas para participar comigo também, trazer outras técnicas. E aí começaram a me pedir, né? Falar, Nath, pô, ensina pra gente como que você enche o evento, né? Como que você faz a coisa acontecer. E aí eu pensei um pouco sobre isso e realmente eu vi que tinha como eu ensinar, e assim nasceu a Nath Mentora. Então, hoje eu sou mentora de terapeutas, de facilitadores, de pessoas que querem trabalhar com retiros, com eventos, com vivências. Então, eu tenho alguns cursos, algumas vivências, que depois eu falo um pouco mais para vocês, né? E antes disso, né, desde muito tempo eu sou nômade, então já fui, durante uns 5 anos eu fiquei viajando como mochileira pela América do Sul, então conheci muitos países, muitas culturas. Eu amo conhecer assim a fundo o que são as pessoas, como elas falam, o que que elas comem, os sotaques, né, a diferença da natureza, a diferença como vivem, né, realmente o seu dia a dia, né? E também nesse meio do caminho nasceu a Nath empreendedora. Né? Aos 21 anos eu tive minha primeira empresa. Foi assim, sem planejamento nenhum, ou seja, não durou muito, era muito jovem, mas isso foi me trazendo mais experiências nesse meio do caminho, viajando. Eu empreendi no México, trabalhei com turismo, até que eu comecei a empreender como terapeuta também. E por isso que me encantou quando eu conheci o do Terra. Hoje eu sou consultora de bem-estar do Terra, né? Sei que tem muitas aqui também, né? Obrigada por vocês estarem aqui, gratidão também. Para mim foi uma soma de propósito, né? Eu já trabalho com propósito já fazem alguns anos. O meu propósito é ajudar no despertar da consciência
a trazer o bem-estar das pessoas. Então eu comecei a trabalhar isso em mim. E o meu primeiro contato com os óleos essenciais foi porque eu tinha uma rinite crônica e um ser humano iluminado me indicou o peppermint, o hortelã-pimenta. E nesse momento eu era viciada até naquele neossoro, né, o remédio. E os óleos essenciais me curaram. Não foi nem melhorou e eu tenho que usar, não. Eu uso porque eu amo, porque eu entendo da inteligência das medicinas, das plantas, né? Então realmente me curou. Hoje eu não fico mais entupida, é muito raro, não vou dizer nunca, né? Mas essa foi uma história que me marcou muito com os óleos essenciais. Então, quando eu conheci o do Terra e conheci que existia um negócio, um empreendimento da gente compartilhar com as pessoas esse bem mais precioso que tem, que é a natureza. Para mim, Deus, o universo, se manifesta através da natureza. E a medicina mais potente que a gente tem é a natureza, as flores, as plantas, né? Então, e por que, né, aliás, antes de eu falar por quê, né, para mostrar um pouco para vocês alguns retiros que eu já realizei. Eu já fiz retiros em São Paulo, Juquitiba, Floripa, Petrópolis, Guarujá, né? Durante muitos anos eu fiquei no Guarujá, foram Guarujá e Floripa foram os que eu mais fiz, que eu estabeleci um pouco mais tempo, né? Fiz um pouso mais longo nesse meu tempo de nômade nessas duas cidades. Então eu já fiz bastante evento e ainda continuo fazendo e vou fazer, né? Inclusive a gente tem aqui os próximos que é uma formação de facilitadores que vai acontecer em Joanópolis de 5 a 7 de dezembro, onde eu vou formar novos facilitadores que queiram trabalhar em grupo. Temos também uma viagem espiritual no Egito, onde a gente vai para acessar os códigos, né? A gente tem os chakras do planeta, assim como a gente tem os nossos chakras também. E o Egito, ele é o chakra da garganta, é para liberar a comunicação, tanto externa, a comunicação com o mundo, quanto a comunicação interna, a comunicação com o que você acredita, com a fé. Então, inclusive, vai ter meditação dentro das pirâmides. Fica aí só o spoiler, que depois, quem tiver interesse, eu vou falar mais profundamente desses dois eventos também, tá? E por que que eu amo trabalhar em grupo? E por que que hoje eu decidi falar com vocês sobre dinâmicas em grupo? Porque eu acredito que tem um poder enorme a gente compartilhar com outras pessoas as nossas histórias. E quando a gente está partilhando as nossas histórias, né, a gente aprende com as outras pessoas uma nova perspectiva. Pode ser que você me conte o seu sonho e lá no meu fundo, de repente, na minha criança interior, eu nem sabia que eu tinha aquele sonho também, mas algo vai despertar. Um propósito, um sonho, uma vontade vai me despertar daquilo. Então, um auxilia o outro a se enxergar, porque o autoconhecimento é a gente enxergar a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos chamados. E assim como os sonhos são chamados, as dores também. Às vezes alguém compartilha um trauma, uma dor, algo muito profunda da sua alma e que você se reconhece também, porque somos como espelhos, né? Tudo que a gente enxerga no outro, na verdade, está dentro da gente. Então, o grupo, ele amplifica os benefícios. Se a gente tem algum benefício em meditar, em fazer o yoga, em cuidar do nosso bem-estar, de usar os óleos essenciais, quando a gente está compartilhando com outras pessoas, cada um o seu conhecimento, cada um a sua habilidade, a gente multiplica esse poder.
Fora que a gente faz conexões profundas, eu acho muito lindo que nos retiros ou nos eventos que eu faço, às vezes as pessoas fazem amizade e fica para sempre. Eu vejo que anos depois, um pessoal de retiro ainda saindo juntos, ainda fazendo atividades juntos. Então eu sinto que é como a gente também criasse essa ponte de conexão entre as pessoas e uma ponte entre a transformação, que é transformar em ação. Então, esses eventos ou as dinâmicas, por mais simples que possa ser, eles trazem microtransformações, é o quê? A pessoa se sentir diferente do que ela estava quando ela chegou naquele ambiente, né? E por que juntar o poder dos óleos essenciais com as dinâmicas em grupo, né? Para quem não conhece, gente, os óleos essenciais é um composto volátil encontrado nas plantas, né? Então, eles são extraídos de frutas, flores, especiarias. E uma coisa que depois eu fui aprender faz pouco tempo, tá, gente? Que os óleos essenciais, eles são de 50 a 70 vezes mais potentes que as ervas. Ou seja, uma gotinha é como se fosse 28 xícaras de chá. Então, eu sempre me cuidei com chá, eu sempre me cuidei com ervas, né? Desde pequena, minha avó trazia esse conceito, só que eu não sabia o quanto potente um vidrinho, gente, desse tamaninho, ele tem muito poder, tá? Fora que os óleos, eles são terapêuticos, além de deliciosos, né? Deixam o ambiente gostoso, cheiroso, você já sente uma energia diferente. Então, são científicos, são soluções naturais que a gente tem alternativas para diminuir o uso dos remédios, né? É claro que sempre quando aparecem, né, algum tipo de doença, é preciso também o acompanhamento dos médicos. A gente não nega os tratamentos alopáticos, pelo contrário, são muito científicos e muitos deles também vêm a partir das plantas, né? Porém, é a gente entender que o poder das plantas a gente pode utilizar a partir dos óleos e diminuir muito ali, né? Ou seja, ter essa solução alternativa para os remédios. E se você fizer as contas, se um vidrinho desse aqui tem 28 xícaras de chá em uma gota, acaba saindo centavos, né? E o melhor ainda é que não tem efeitos colaterais, tá? E o poder do olfato, tá? O olfato, em 22 segundos que a gente inala, né? Quando a gente coloca o óleo na mão ou no difusor, ele já chega no nosso sistema límbico. E o sistema límbico, ele é responsável pelas nossas emoções e pela memória. Então, quem aqui que já não sentiu um cheiro de perfume de repente na rua, em algum lugar e acabou sendo transportado para uma memória que você nem lembrava que você tinha? Porque o cheiro, ele tem o poder de acessar o seu subconsciente e o seu inconsciente. A gente tem esses três tipos, que é o consciente, que é o que a gente lembra, né, o que está aqui na nossa memória ativa. O subconsciente, que às vezes quando a gente força um pouco a memória, a gente lembra, ou às vezes em sonhos. E o inconsciente, que está muito profundo, porque a gente tem milhões de informações por dia. Imagina se a gente tivesse lembrança disso o tempo inteiro. Então a mente ela vai filtrando o que que faz sentido para realmente ficar na sua memória ativa. E o olfato, ele tem esse poder, tá? Fora que ele demora 2 minutos para chegar na corrente sanguínea e 20 minutos para se espalhar no corpo todo. Então, para uma solução terapêutica, você rapidamente você já consegue mudar a emoção que você estava sentindo, né? E você já começa a receber a medicina no seu corpo, né? E aí, como eu falei, existe essa magia dos aromas em ação, né? De você ativar essas memórias emocionais. Até coloquei aqui, né? Como se o tempo se desdobrasse e aquele momento do passado voltasse como se fosse hoje,
né? Então, e o mais interessante, gente, é que essa resposta, ela acontece mesmo antes da nossa mente consciente identificar. Primeiro você sente o cheiro e você sente algo que você já viveu antes. Você fala, nossa, isso me é familiar. E aí depois é que a sua mente vem, nossa, lembrei, foi daquela situação. Às vezes nem é no mesmo dia, né, gente? Às vezes ainda demora um pouquinho para cair a ficha realmente da memória, né? E aí, quem tiver já seu olhinho em casa, eu convido para gente fazer pingar aqui o olíbano, o frankincense. Por que, gente, que eu convido vocês a pingarem o frankincense? E quem não tem seu olhinho ainda, não fica chateado que no final da live a gente vai falar sobre e você vai ter o seu logo logo chegando aí na sua casa, tá bom? Então, o olíbano, gente, é tão especial que Jesus, ele recebeu de presente de um dos reis magos, ou seja, ele é considerado o óleo dos reis e o rei dos óleos, porque ele é um óleo que ele traz a gente para introspecção e conexão com a espiritualidade, independente da religião, mas a conexão com o universo, com a sua crença, com o alto, com algo maior, com o que você acredita, né? Então, o olíbano ele é muito bom para ajudar na meditação, tá? Fora os benefícios que ele tem, as propriedades que ajudam em câncer, pulmão, depressão, ao sistema imunológico, a feridas e rugas, cicatrizes, estrias, convulsões e traumatismo, gente. Fora que assim, tem uma lista, né, enorme que a gente pode falar, mas eu convido vocês a sentir o olíbano, né? E ele é muito usado em diversas religiões, por exemplo, o xamanismo, que trabalha com o poder da natureza. O olíbano, ele é usado nas defumações para limpar as pessoas antes delas entrarem no ambiente e para limpar o ambiente também das energias que as pessoas trazem. E o que que é energia que a pessoa traz, gente? Pensamentos, preocupações, ansiedades. Então, as plantas elas ainda têm esse poder de trazer a gente para o aqui e agora. E convidando vocês para o aqui e agora, eu convido rapidamente, a gente não vai conseguir fazer todas as dinâmicas inteiras, né? Mas convido para a gente fazer um pouso aqui nesse momento, fazendo a respiração quadrada. Então, eu vou ensinar para vocês, depois a gente faz junto, tá? A gente vai respirar em 4 tempos, né? 1, 2, 3, 4. Você segura por 4 segundos com ar dentro do pulmão, depois solta por 4 segundos, segura e sem ar no pulmão você fica 4 segundos retendo. E aí a gente vai fazer esse ciclo então 3 vezes, tá? Convido vocês a fecharem os olhos. E 1, 2, 3 e inspira. Segura, expira, segura, inspira, segura, expira. Última vez. Inspira, segura, expira, segura. E agora faz uma inspiração profunda. Inspira pelo nariz.
Enche o seu pulmão, diafragma e expira pela boca. Quando a gente inspira, por isso vem a palavra inspiração, você trazendo o novo. E quando você expira, você libera o que você não quer mais, tá? Geralmente, gente, né, convido a vocês irem voltando. Dentro dessa dinâmica, você pode fazer aí 8, 16, 24 vezes essa respiração. Porque eu não sei se vocês sentiram, né? Quem sente, quem já pratica, me compartilha também, que em pouquinhas respirações que a gente coloca consciência, a gente já acalma. Então eu brinco que é como se a gente entrasse num portal dimensional, um pouso. Vocês estavam aí, de repente, cheios de expectativas do que vai ser, como vai ser, ou pensando no que vai fazer depois. E a respiração, ela traz a gente para o momento mais importante da nossa vida, gente, o aqui e agora. Quando a gente está muito no passado, acaba surgindo a depressão. E quando a gente está muito no futuro, vem a ansiedade. É claro que a gente precisa acessar todos, porque nós somos o que a gente viveu no passado e a gente é um reflexo do que a gente vai viver no futuro. Porém, aqui e agora é sempre o seu momento mais importante de vida, tá? Existe uma outra dinâmica que eu faço também, na verdade, essas são voltadas para meditação, tá? Depois eu compartilho com vocês esses slides, que é o scanner corporal. O scanner corporal, você convida as pessoas a fecharem os olhos depois de fazerem algumas respirações, e aí depois você pede para elas colocarem atenção, vindo desde os pés, tornozelo, pernas e verificando se sente alguma tensão no corpo. Se sente alguma tensão no corpo, dá um comando. A nossa mente, gente, a nossa mente é muito potente, tá? A sua mente, ela dá o comando, relaxa. E aí você vem vindo até o topo da cabeça, depois relaxando os olhos, as bochechas, a língua dentro da boca, entre as sobrancelhas, e no final disso a pessoa vai estar assim muito relaxada, tá? Então aí sim ela vai estar totalmente mindfulness, que é o quê? Presença no aqui e agora. Outra respiração poderosa é o Anapana. Anapana é uma respiração do hinduísmo, que é simplesmente, gente, focar na respiração. Então, quando a gente está respirando, você vai guiando a pessoa a perceber qual que é a temperatura que está entrando o ar nas narinas, qual que é a temperatura do ar saindo. Tá entrando só pelo lado esquerdo, ou pelo lado direito, ou pelos dois, tá? Se vocês repararem agora, bem provável vocês estão ativados só de um lado, tá? O nosso corpo é muito inteligente também. Então, o lado esquerdo ele está conectado com o nosso feminino, o Yin, e o lado direito é o nosso masculino, o Yang, porque a gente tem sim os dois, né? O equilíbrio das duas energias não tem a ver com gênero, tá? E aí você fica então focando ali somente na respiração, sem forçar a respiração, só pelas narinas, né? E você vai observando. E aí, com essa meditação, eu indico vocês usarem um lavanda para a pessoa relaxar, o Líbano realmente para conectar com a espiritualidade. Mas logo eu já vou falar um pouco mais dos olhos, tá? Aqui realmente eu gostaria muito de fazer esse convite para vocês, porque eu adoro essa parte, né? Não vai ser possível, mas eu espero que vocês façam com os clientes de vocês, que é muito gostoso, né? A tangerina, ela traz alegria, ela traz festa, ela traz felicidade, além de ser um antioxidante, fortalece a imunidade, a humanidade também.
Problema de sono, ansiedade. Mas o convite aqui de usar o tangerina, gente, é que na dinâmica lá, quem esteve presente sabe, a gente fez um static dance. Quem é que conhece o static dance? O static dance, gente, quase que não sai. É uma meditação ativa. Existe sim a meditação que a gente vem para dentro, interioriza, fecha os olhos, relaxa o corpo, mas existe meditação ativa, que é o que? Você faz movimentos para você ter consciência corporal e também praticar o aqui e agora. O static dance, peraí que eu não. Esse aqui, o static dance, ele é uma celebração do movimento livre. Então, aí eu coloco uma música bem gostosa para dançar, né? Ainda coloquei Mãe Natureza, que tem a ver com os óleos essenciais. Convidei todo mundo para dançar, sem julgamento, não existe certo, não existe errado, é movimentar. E aí, nesse momento, você, como facilitadora, como guia, você vai guiar a pessoa, motivar ela que ela se movimente, movimenta o quadril, sente os seus joelhos, sente os seus pés que te sustentam, dá gratidão dessa conexão que você tem com a terra. Levanta os braços para o alto e agradece pela vida que você tem. E ao mesmo tempo que as pessoas elas estão dançando, celebrando. É simples, gente, mas essa é uma das dinâmicas que mais marcam as pessoas, que elas soltam. Pois é, e quem é travado é ótimo, porque a pessoa vai estar lá assim, ó, né? Eu convido todo mundo a fechar os olhos, aí a pessoa vai estar lá assim, e aí você chega e fala: levanta os braços, movimenta os braços, dá uma volta, faz um alongamento, sente seu quadril. E aí a pessoa naturalmente ela vai destravando. E foi ótimo você ter falado, Rita, de quem é travado, porque isso ajuda depois as pessoas se expressarem, a se comunicarem, a contar as suas histórias no momento de partilha, a contar sobre as suas profundidades, a se sentir seguro nesse ambiente para poder falar o que quiser, né? Outra coisa que eu fiz também, reprovamos na hidroginástica. Pois é, mas vamos mexer esse quadril aí, principalmente nós mulheres, alongamento, que o nosso quadril ele está conectado com o nosso sagrado feminino, né? Então, quando a gente movimenta o nosso quadril, a gente vai ativando o nosso sagrado feminino, a nossa conexão com Pachamama, com Mãe Terra, né? Outra coisa que a gente fez lá que foi muito divertido, esse aqui é para rir, para quebrar aquele gelo que tá todo mundo assim ainda, oi, né? E aí, é o Duas Verdades e uma Mentira. Todo mundo anota no papel o seu nome e aí conta duas verdades e uma mentira sobre si mesmo. Pode ser idade, alguma coisa que já fez ou que gostaria de fazer. E aí o facilitador lê lá na frente as três e todo mundo em volta tem que descobrir qual que é mentira, qual que é verdade. Gente, foi muito legal, porque teve gente que falando que pulou de paraquedas e alguns pularam mesmo, outros não. Ó, uma coisa eu fiquei impressionada. A idade, eu achei que estava todo mundo mentindo, né? Porque eu acho que o colágeno e os óleos essenciais estão ajudando muito, tá? Porque ninguém parecia que tinha a idade que tinha, né? Isso aí. E esse é para você se conectar, compartilhar a história, e aí, nesse momento, cada um acaba contando um pouquinho da sua vida, né? Porque não fica aquela coisa, se apresenta, porque aí a gente tem mania de se apresentar sempre a mesma coisa. Sou a Natália, terapeuta, facilitadora, tarará. Então isso tira um pouco das camadas. A gente é igual cebola, gente. A gente vai tirando as camadas assim, vai se descobrindo e as pessoas vão se abrindo. Por isso que eu amo tanto retiro, porque em 2, 3, 4, 5 dias, no final, as pessoas já tiraram todas as camadas, elas estão na sua pura essência,
né? Estão se conectando umas com as outras, tá? Então, essa é uma dinâmica. Mas eu vou mostrar para vocês agora, gente, rapidinho, qual é a fórmula da dinâmica? Como que você vai criar a sua própria dinâmica? Seja virtual, seja ela presencial, tá? E nesse momento, né, quando eu pedi para as pessoas focarem, né, agora no momento dos slides, no momento de anotar, pegar seu papel e caneta, convida então a inalar o meu queridinho peppermint, né, hortelã-pimenta. Por quê? Hortelã-pimenta ajuda a gente a focar. Ajuda a gente conseguir, aí, ó, peppermint, ajuda a gente a prestar mais atenção no que está sendo falado, no que está sendo dito. Além de, como eu falei, ajudar nas ites, rinite, sinusite, asma, tosse, dor de cabeça, enxaqueca. Mau hálito também é gostoso, é bom pegar, botar uma gotinha para fazer um enxaguante bucal, né? Que ele dá aquela sensação de frescor. É mil e uma utilidades, quase, né? E aí, como então que você vai fazer a sua própria dinâmica? Gente, a fórmula das dinâmicas, elas têm, então, três partes. Uma é o objetivo, essa é a principal. Primeiro, você tem que ter uma visão clara e uma direção estratégica. O porquê eu quero criar essa dinâmica, tá? Já vou dar alguns exemplos para vocês. Depois que você souber do seu objetivo, aí sim que você vai escolher qual que é a essência, qual que é o óleo essencial que vai te ajudar a potencializar aquilo do que você quer trazer, na transformação que você quer trazer para o seu grupo, tá? E a transformação, eu sempre penso ela como o ponto A, é quando a pessoa está chegando, ponto B é como ela está indo embora. O que você está agregando? O que você está trazendo de benefícios na vida dela? Seja em uma hora ou seja em 30 dias de retiro, é? Terceiro é a ação. Qual que é a prática concreta que você vai fazer para conseguir esse objetivo, tá? E a intenção é o que vai trazer ali essa base, vai unificar esses três aqui, tá? Mas vamos lá. Eu adoro desenhar, gente, tá? Eu me empolgo às vezes aqui, por isso que eu boto o tablet desenhando aqui nos slides. Bom, o objetivo, né? Qual definir o propósito da dinâmica, né? Que nasce a intenção. Pode ser para ter o foco para as pessoas prestarem atenção numa palestra, no que você está falando, ou para trazer uma clareza mental de algo que você queira que ela reflita. Pode ser para ter um relaxamento profundo, para estimular a colaboração e união. Então, existem várias dinâmicas que você junta duplas ou algumas dinâmicas em grupo que todo mundo tem que montar junto. Eu, por exemplo, nos retiros, eu tenho a mandala orgânica, onde é uma mandala enorme, todo mundo tem que fazer a mandala junto. Né? Cada um colocando um pouquinho, uma pitada do seu conhecimento, né? Ou, de repente, para trazer alegria e leveza, como eu falei no Static Dance, tá? Outra também é facilitar a liberação emocional, que é muito comum nos retiros, que é facilitar que as pessoas consigam liberar aquilo que está travando dentro delas, né? E elas ainda não reconheceram o que que é. O elemento 2, então, aí você vai entender, peraí, se eu quero foco, pode ser o alecrim, pode ser o peppermint, se eu quero relaxamento, pode ser o lavanda, tá? E aí você pesquisa dentro, né, da lista que a gente ainda tem para do Terra, né? Que tem assim muitos óleos que trazem essa conexão. Por exemplo, hoje eu usei o gerânio porque eu estava sentindo, já começando a sentir um pouco de cólica. O gerânio é uma erva feminina, faz a gente se conectar com o nosso sagrado feminino também. E a ação é, o que que você vai fazer? Pode ser a meditação guiada,
Pode ser uma automassagem, você pode ensinar as pessoas a se massagearem, né? Quem aqui de repente está já aí com os ombros duros, o peso do dia, né? Você ensina as pessoas a se massagearem. Ou como tem no Aroma Touch, né, da do Terra, ensinar uma pessoa a massagear a outra, tá? Expressão criativa, que é a parte que eu mais amo. Eu sou meio tia Nath, gente, professora, então eu adoro essa parte de escrita, dança, de pintura, né? De trazer essa criança interior, de trazer ali essa conexão, e eu gosto muito. Ou se você quer ali o círculo de partilha, que pode ser debate, pode ser uma troca ou partilha realmente, né? Onde você pede para que cada um compartilhe alguma coisa. Ou os movimentos livres, né? Os movimentos corporais, as danças. Você escolhe o que que faz sentido, tá? Então, e a intenção, né? E claro que nós, como facilitadores, dica prática é antes de você também iniciar qualquer dinâmica que você esteja ensinando para as pessoas, que você antes também inale ali seu óleo essencial, que você se conecte com aquela energia, porque qual é a diferença de um líder para um chefe? Qual é a diferença de um facilitador? É que a gente faz para que as pessoas se sintam incentivadas de fazer também, né? Não é faz aí, gente, e você não, né? Então é a gente fazer juntas. Então, quando a gente tem essa intenção clara para onde a gente vai guiar essas pessoas, onde a gente vai guiar esse grupo e nós mesmos, porque a gente aprende muito, gente. Com cada pessoa, eu acredito que são como os mestres na minha vida, né? A gente consegue ter um objetivo e uma intenção muito grande, tá? E te faço esse convite para você começar a sua jornada hoje. Quando que vai ser sua próxima dinâmica? Quando que vai ser sua próxima vivência? Se for aqui na do Terra de São Paulo, se for em São Paulo, me convidem, hein? Quero ver, quero participar. E eu quero esse desafio. Quando a gente coloca data, as coisas acontecem, tá? Então, o seu desafio é você pensar hoje, o que que você pode colocar que você aprendeu aqui agora em prática, tá? E quando, né? Que é muito importante, tá, gente? Agora, né? Eu terminei esse momento aqui, quis trazer o máximo que eu pude para vocês, mas o tempo é limitado, é claro que a gente não consegue falar tudo aqui, né, nessa live, mas quero trazer o convite também para você cuidar da sua saúde física, emocional, mental e financeira também através dos óleos essenciais, gente. Porque você pode empreender também com os óleos. Então, nada melhor do que a gente usar algo que a gente ama e a gente compartilhar, a gente transborda quando a gente gosta de alguma coisa, né? E hoje a gente vai ter então também duas convidadas especiais aqui hoje, começando primeiro por uma maravilhosa que tem me ajudado assim muito, assim, toda hora eu dou um grito para ela, ela me ajuda, ela com muita calma, ela me fala tudo que ela tem de conhecimento. É a Gabi Redivo. Cadê a Gabi? Palmas para ela. Oiê! Boa Gabi tá noite, aí? gente! Tô aqui, tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô, tô te ouvindo. Opa, peraí, deixa eu parar de compartilhar aqui. Pode ir falando. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Boa noite. Então tá Sim. bom. Nath, obrigada pelo conteúdo incrível, né? O quanto que eu já é a segunda vez, gente, eu sou privilegiada já é a segunda vez que eu tenho acesso a esse conteúdo e o quanto que a gente aprende com tudo isso, né? Então, gratidão. Para quem não me conhece ainda, né? Meu nome é Gabi, é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Gratidão pelo convite. Gente, vou me apresentar bem rapidamente. Eu sou formada em turismo, né? Trabalhei com viagens durante 15 anos no regime CLT em agência de viagens. Costumo dizer que fui muito feliz dentro da minha profissão.
Só que eu sentia que eu precisava de alguma coisa nova, eu precisava ressignificar ali minha vida, né? A pandemia foi uma virada de chave muito grande. A pandemia veio para me desafiar, né? Eu me vi ali financeiramente dependendo dos meus pais de novo, do meu atual marido, e aquilo foi realmente bastante desafiador. Nisso eu desenvolvi um início de síndrome do pânico. Assim, foi um ano que eu fiz de tudo para passar pela pandemia. Quando eu voltei pro presencial, gente, eu falei, não, agora é hora de eu mudar isso daqui, né? Então, sem saber muito o que eu faria, eu deixei tudo, eu me desliguei da empresa e confesso que não consegui ficar nenhum mês, né, afastada ali dos negócios. Hoje eu tenho uma empresa junto com meu irmão na área de tecnologia, não tem nada a ver com nada. E essa transição de carreira, o sair do CLT para o empreendedorismo, agravou ainda mais a minha ansiedade. Enfim, foi aí que eu conheci a do Terra, foi aí que eu conheci os óleos essenciais. Mas eu falo, gente, que do Terra para mim é assim, tem sido transformador, tem transformado a minha vida, das pessoas que eu amo, e não só assim na parte financeira, tá? Porque assim, hoje aqui na do Terra, eu estou, né, num patamar que na verdade eu já tinha alcançado esses ganhos, né? Só que aqui, gente, é o que a Nath falou, a gente trabalha com propósito, a gente trabalha com pessoas e a gente trabalha com um produto maravilhoso, né? Então, assim, é diferente você estar cercado de pessoas que te impulsionam, de pessoas que trabalham ali com o mesmo propósito que você, né? Pessoas colaborativas. Então, eu falo assim, que as conexões que eu criei aqui, o quanto eu me desenvolvi aqui, nossa, já vale muito, né? E aí, quando você consegue unir, principalmente vocês que são, né, alunos aí da Nath, que vocês conseguem incluir esse propósito junto àquilo que vocês já fazem, consegue colocar uma terapia já dentro das dinâmicas do grupos de vocês como um diferencial competitivo, é algo muito gostoso, é algo leve, né? Então, hoje eu trago aqui para vocês como empreender com a do Terra, como empreender com óleos essenciais, porque não é sobre venda, né? É sobre propósito, é sobre primeiro a gente transformar a nossa vida para depois a gente conseguir transformar a vida das pessoas ali que nos rodeiam. Então, vou pedir licença para compartilhar a tela com vocês para passar. Quais são os benefícios, né? Como dar esse primeiro passo nessa jornada aí, nesse formato de empreendedorismo que a gente tem aqui. Então, deixa eu só ver, talvez você tenha que me dar um. Ah, consegui já. A Nath foi falando de alguns óleos, né, que a gente pode usar durante as nossas dinâmicas, as nossas vivências. E o que que é gostoso? Que quando a gente entra, a gente escolhe aquilo que a gente quer ser. Então, nós podemos ser simplesmente um cliente, onde começamos a usar esses produtos com a gente, com a nossa família. Podemos ser um compartilhador ou um construtor. O que que é o compartilhador? O compartilhador é aquela pessoa que entendeu os benefícios, né? E que começam a pensar em outras pessoas para compartilhar desses benefícios. E o compartilhador, nós já somos compartilhadores das coisas boas, né? Eu não sei vocês, mas assim, tudo que eu gosto, seja um filme, seja um profissional, que eu já tenha vivido essa experiência e que eu gosto, a gente automaticamente compartilha com as outras pessoas. Só que a gente não é remunerado, né? Aqui é diferente. À medida que você vai compartilhando desses benefícios, à medida que você vai ensinando as pessoas a se transformarem, a própria empresa nos remunera por isso, né? Então, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, com estoque, com logística, com nada. A gente simplesmente leva esse conhecimento para as pessoas, conecta o cliente com a fábrica direto, né? E a empresa nos remunera com isso. Então, isso é o compartilhador. O construtor, gente, é aquela pessoa visionária, empreendedora, que viu que aqui existe sim uma oportunidade de negócio, um plano de carreira muito generoso, por sinal, e Alô? quer fazer disso uma segunda fonte de renda, né? Então é quando ele começa a construir ali a sua rede de consumo inteligente, tanto de novos clientes quanto de outros compartilhadores, tá?
E aí, por que que vale a pena ser cliente, construtor, compartilhador? Primeiro, porque a gente compra diretamente de fábrica a preço de custo. Então, por exemplo, vocês que viram a Nath mostrar esses olhos, puxa, eu quero, como que eu faço? A Nath vai gerar um link dela, né? E com o link dela, vocês fazem o seu pedido por esse link, a do Terra te entrega direto na sua casa, né? Simplesmente isso, fácil assim. E aí você também tem a opção de ganhar produtos grátis, de participar de todas as promoções vigentes. Agora a gente tem a nossa viagem de incentivo acontecendo, né? Então, são inúmeros benefícios, tá? E aí também tem o cashback de produtos, que a cada recompra que você faz, você vai juntando pontos para você trocar por produtos. E aqui, gente, foi algo que me chamou a atenção, que eu falo que é a nossa escadinha de sucesso, é o nosso plano de carreira, né? Então, assim, a gente gosta muito de trazer isso porque a maioria das pessoas não sabem que existe um negócio por trás, acha que é só sobre venda, e a gente fala que aqui a venda é a menor fatia do nosso bolo. A venda é assim, é o lucro a curto prazo, né? Mas pensando a médio e a longo prazo, os nossos ganhos, eles são muito maiores. É claro que é um processo de construção, não é do dia para a noite, mas como qualquer negócio, você iniciando ali a sua jornada, iniciando o seu processo de construção, é um mercado que remunera muito bem. Tá? Então a gente tem aqui vários patamares, onde à medida que a gente vai compartilhando desses benefícios com outras pessoas, a gente vai subindo essa escadinha do sucesso, né? E aí foi o que a Nath falou. A Nath, ela já né? Ela já tem ali a sua atividade principal, ela já é uma pessoa muito bem-sucedida, mas é o que ela fala, que foi algo que ela encontrou para complementar aquilo que ela já faz. Tá? Então, a gente começa aqui, ó, como um manager, e aí vai compartilhando os produtos, passa a ser um director. Aqui os nossos ganhos, eles praticamente dobram. Você pode perceber que no começo os ganhos eles são pequenos, mas é assim mesmo, né? Afinal, tudo que um dia é grande começou pequeno, então é normal. E aí você vai subindo esses patamares. Então, director, você passa a ser um executive, depois um elite. O elite é o primeiro patamar que nós buscamos, porque ele é a base dos nossos diamantes, né? Aqui você já começa a ter mais experiência com os produtos, já tem ali um número maior de clientes, de compartilhadores. E aqui, se vocês observarem esses números, geralmente são os meses que a gente demora para atingir cada patamar. É claro que isso vai depender da intensidade que a pessoa coloca, do quanto tempo que ela tem disponível. É algo que é feito para desenvolver paralelo à sua atividade principal, então não é para pegar mais uma coisa para fazer, e sim, dentro daquilo que você já faz, colocar isso dentro da sua vida, dentro da sua rotina, tá? Aí depois você se torna um premier. O premier significa que você já tem uma equipe, então significa que você já ajudou duas pessoas a alcançarem a seu executivo. Então, isso é muito gostoso. Nós não crescemos sozinhos, a gente só cresce à medida que a gente ajuda outras pessoas a crescerem, tá? Depois você passa para um silver, então o silver é quando você já ajudou três pessoas a conquistarem o seu elite. Hoje o silver é o patamar que eu me encontro, já estruturando logo, logo, chegando aqui no meu gold. E aí você vai se desenvolvendo. O que que é gostoso aqui? Que você não precisa saber tudo. A gente aprende à medida que a gente faz, né? Então a gente se desenvolve à medida que a gente aprende. Então, às vezes vem ali os grupos, vem os eventos, não precisa saber tudo. À medida que as oportunidades vão aparecendo, a gente vai se desenvolvendo. E aí depois você passa a ser um gold, o gold já começa a ficar bem interessante os números, os ganhos médios aí mensais a partir de 16.300, um platinum, um diamante. E aí, gente, com a primeira vez que eu olhei para esses números, eu falei, meu Deus, será? Será que isso daqui é verdade? Será que tem pessoas que ganham isso mesmo? E tem. E hoje aqui eu tenho uma convidada super especial, né?
que ela é uma Blue Diamond do nosso time, ela é a nossa maior mentora, nossa maior líder, uma pessoa que eu tenho assim uma admiração gigante, né? Uma pessoa determinada, inspiradora, que hoje veio dar o depoimento dela pra gente aqui como Blue Diamond, contar um pouquinho da história dela, passar a visão dela nesse formato de empreendedorismo. Então, gostaria que vocês me ajudassem aqui a recebê-la da maneira como ela merece. Aqui a gente dá palmas assim, ó, salva de palmas mudas. Então, vem pra cá, Sandrine Bizu, mais uma francesa. Bem-vinda, Sandrine! Obrigada, Natália, que delícia, gente, muito, muito obrigada pelo convite, estou muito, muito feliz de estar aqui. Nossa, Natália, como é gostoso te ouvir, né? Saber esse portfólio todo que você tem, quantas possibilidades dentro de algo que o mundo está precisando tanto, né, gente? As pessoas todas ansiosas, todo mundo assim, não sabe se vai para lá, vai para cá, né? Então, assim, é um universo de possibilidades tão grandes. Então, assim, eu quero essa live depois, eu estou vendo que ela está gravada, quero assistir de novo, porque já vi que tem coisa que. E olha só, eu há 10 anos trabalhando muita questão do desenvolvimento, da cura, e você realmente não é mais do mesmo, então quero te agradecer pelo conteúdo e digo mais, pela honestidade em estar compartilhando o que você está compartilhando aqui. Gabi, eu sou suspeita em falar de você, porque você é um presente precioso na minha vida, né? Você é uma encomenda que eu estava pedindo para o universo e veio assim, melhor do que eu imaginava, tá? Então, assim, sou muito grata pela sua vida e quero agradecer, né, a turma bonita que está aqui com a gente, né? Os alunos da Natália também, e eu quero falar um negócio muito importante para vocês, especialmente para os alunos da Natália, que é o seguinte: a Natália é uma pessoa tão competente, tão honesta, que ela juntou a ferramenta da doTERRA ao que ela já faz, né? Por quê? Prestem muita atenção no que eu vou falar e quem estiver com papel e caneta, anotem. Prestem muita atenção. Excesso de cura vira doença. Escutem o que eu estou falando, tá? Excesso de cura vira doença. Tem muita gente que está transitando nesse universo da cura, mas só transita, não sai do lugar. E a Natália é uma pessoa tão transparente, tão honesta e alguém tão bem-sucedido que ela considerou que não compartilhar sobre essa ferramenta de empreendedorismo seria uma omissão por parte dela. Então, isso é muito sério. Porque o que eu mais vejo hoje de pessoas, né, procurando uma resposta, né, e às vezes até encontram, mas elas estão completamente perdidas na ausência da própria presença. Uau! Completamente perdidas na ausência da própria presença, né? E com alguém da equipe da Gabi também, eu ouvi algo, né, que eu tenho para mim como mantra todo dia, tá? Prestem muita atenção. Movimento é cura. No dia em que eu menos quero treinar, eu sei que é o dia que eu mais preciso treinar. Eu estou falando do meu corpo, do meu músculo, né? Do meu cansaço. E aqui vocês estão diante de algo que mudou completamente a minha vida. Há praticamente 10 anos atrás, eu estava lambendo o chão do inferno, eu estava com 40 anos de idade, e ali eu descobri algo de tão profundo e tão sério, anotem também. É muito importante. Trabalhar não dá dinheiro. 40 anos de uma existência de alguém que trabalhava
12 horas por dia, no mínimo. Trabalhar não dá dinheiro. Gente, eu sou muito fã do Zeca Pagodinho, tá? Eu não sei vocês, mas eu amo ele, tá? Ele foi numa entrevista do Jô Soares, e o Jô Soares perguntou para ele: Zeca, qual foi a pior coisa que você teve que fazer na sua vida? Ele pensou e ele respondeu: trabalhar. Gente, ele é quase um filósofo grego, né, gente? Fala a verdade, né? Colocou ali, né, a filosofia lá. E, gente, é verdade, né? Então, essa ferramenta que vocês tiveram a oportunidade de conhecer nessa noite é sobre isso. É sobre você juntar o propósito com a ação com a ferramenta certa. Porque a gente se curar uns aos outros, mas ficar na ausência da própria presença, não é solução. Não faço da perspectiva financeira um tabu. E eu demorei tanto tempo para entender que para ser uma pessoa próspera, não é sobre ter uma fonte de renda, é sobre ter quanto mais fontes de rendas possíveis sem trabalhar. Como assim sem trabalhar? Que é um revertério falar isso, né? Para alguém que viu o pai sair do zero para ser uma das maiores pessoas de sucesso da vida, né? Meu pai saía 5 horas da manhã, às vezes chegava 8 horas, 10 horas da noite. Então, esse era o meu modelo de sucesso. E o que, que eu entendi? Que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. As novas gerações não querem mais isso, né? E eu, aderindo ao formato do meu pai, eu não conseguia. Então eu me achava um lixo, eu achava que tinha algo de errado comigo. Gente, eu sou formada na Sorbonne, em Paris, eu falo 6 idiomas. Eu nunca tive preguiça de trabalhar. E não é sobre trabalhar, gente. Prosperar, você ser livre, você sair da Matrix, não é sobre isso. Então, me sinto muito honrada em dar o meu depoimento hoje, por quê? Porque vocês estão diante de duas representantes da prosperidade que enxergaram antes de mim, né? Graças a Deus, porque eu demorei muito tempo. Se bem que a Natália, nem sei que idade que tem, mas deve ser uma gatinha também, né? Nunca é tarde para gente recomeçar ou então desenhar um futuro que cabe melhor no que a gente anseia para a vida da gente. Outra coisa, riqueza. O que é riqueza hoje, né? Se você tem dinheiro, muito dinheiro, mas você só tem dinheiro, você é pobre. Isso é importante que seja dito também. Hoje eu vejo pessoas que entenderam isso e que estão reconsiderando décadas de atuação profissional. Porque hoje as pessoas querem mais da vida do que pagar boleto e fazer dieta, né? Se você está alinhado com o teu propósito, se você está feliz, você pode trabalhar 24 horas, se for o caso. Isso não vai te drenar, isso não vai te deixar infeliz. Mas entenda o presente que a Natália trouxe aqui para vocês nessa noite. A cura é maravilhosa, mas excesso de cura é doença. É isso, Gabi. Devolvo aqui o palco para você, amada. Obrigada, obrigada, Sam. E é claro, gente, não podia deixar de agradecer também Márcia, que foi Márcia quem me apresentou Natália. Então, olha que gostoso que é. E Maíra também, né, que é a parceira da Nath. Então, assim, foi um movimento muito gostoso. Eu acredito que nada acontece por acaso, né? A gente tem feito, assim, um trabalho de um complementar mesmo o trabalho do outro e agregar com o outro. E é sobre isso. E aí, gente, só para finalizar, né? Só para finalizar aqui, para a gente já ir para a foto final, quero só colocar para vocês, né? Esse negócio, esse nosso formato de empreendedorismo, que é o marketing direto, você não precisa saber vender ou empreender, você não precisa conhecer muita gente de cara, né? Não precisa saber tudo sobre os olhos e nem investir alto como um negócio próprio tradicional. O que que você precisa fazer? Você só precisa começar investindo na sua saúde e na saúde da sua família.
tá? E aí a gente tem alguns kits, né? Existem algumas formas de compra e os kits, eles são as opções mais econômicas. Por que mais econômicas? Porque quando você pega o valor deles e divide ali pelo número de óleos, fica muito mais em conta do que se você for comprar todos os óleos separadamente. E hoje eu trouxe alguns deles para vocês. Tá? Então, o kit essencial para o lar de 3.190 por 6 parcelas de 273, onde vem nossos 11 principais óleos mais a Deep Blue. Inclusive, já deixo o convite para vocês. Amanhã, às 20 horas, teremos uma live para falar desses 12 óleos aqui, os benefícios de cada um deles, tá? O nosso kit Living Brasil mais o difusor de 1.406 por 6 parcelas de 176. O difusor ele eleva a nossa experiência. Depois temos só o Kit Living Brasil, que eu falo que é a nossa farmácia natural. Com esse kit você consegue solucionar aí basicamente 90% dos nossos problemas físicos, emocionais, e mentais também. Então, de 1.221 por 6 parcelas de 126. E o nosso kit de início rápido, que é um kit menor, vem 8 óleos mais o óleo de coco para fazer a diluição, de 730 por R$ 547. Então, gente, era isso. Agora é com você, né? Escolhe aí quais óleos e qual kit que você mais tenha interessado. Chama a Nath e fica o convite para você vir fazer parte com a gente, vir somar nesse movimento, vir aprender a colocar, né, a aromaterapia, os óleos dentro daquilo que você já faz. Então, é isso. E vamos tirar uma foto, Nath? Vamos, com certeza. Quem tiver aí já seu olhinho também, a gente sempre tira com olhinho. Quem ainda não tem, depois me chama. Todo mundo sorriso bonito para foto. E quanta Você, gente você faz ou eu faço, linda! Nath? Pode, você faz? Eu Aquela, tô só faço. fazendo a pose e não tô tirando a Então foto. vamos lá. Um, Maíra dois, também pode três tirar, e. Mar? Aê, Quer que eu tire? foi. Deixa eu Oh, só já colar tirou, aqui. maravilha. Gente, gratidão demais, né? Primeiro a Márcia por ter me apresentado aqui também a do Terra, a Gabi por ter vindo aqui conversar com a gente, a Sandrine, que é uma inspiração, Blue Diamond, né, da nossa equipe, ou seja, a gente consegue enxergar até onde a gente quer chegar. A Maíra, que é a minha parceira, que eu sou mais a cara da coisa, né? Que eu sou a que fala mais, porém ela está aqui construindo todos os projetos junto comigo também. E a todas vocês que apareceram aqui também, tá? Quem quiser pode me chamar lá no privado, a gente conversa mais. Um grande beijo no coração e até a próxima. Beijo, beijo.